Bom, o líder do maior bloco da Câmara dos Deputados, André Figueiredo, afirma que a demora no diálogo com o governo complica votações. Vamos conversar com a Janaína Cabelo lá em Brasília, que ela tem mais detalhes sobre como está essa relação de Lula com o Centrão. A tal da frente ampla não é tão ampla assim. Bem-vinda, Janaína. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Pois é, André Figueiredo, ele foi bem franco aí, tá? Sobre essa relação do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados e essa tentativa de construir uma base aqui no Congresso Nacional, né? Incluindo aí essas conversas com o Centrão. O André Figueiredo, ele disse o seguinte, que, lembrando que, como você disse, ele é o líder do chamado Blocão, né? Que foi aquele bloco formado pelo presidente Arthur Lira lá em abril, e ele se tornou o maior aí da Câmara dos Deputados. São 9 siglas que fazem parte do Blocão e 173 deputados, ou seja, quase 1/3 aí da casa. E André Figueiredo, ele disse o seguinte, que nessa construção toda com o Centrão, já está certo que o líder do bloco, na verdade, ele acredita que há sim essa demora no diálogo do presidente Lula para garantir mais votos aqui no Congresso Nacional e que isso complica, sim, as votações de interesse do Palácio do Planalto no plenário, né? Ele lembrou, inclusive, da votação da reforma tributária, quando passou na Câmara dos Deputados, ele no finalzinho do último semestre parlamentar, bem dias antes, poucos dias antes dos deputados saírem de recesso. E ele disse que, na visão dele, isso foi sim uma consequência aí de uma má articulação feita pelo Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados. Bom, o líder disse, no entanto, que o presidente Lula, ele vê que o presidente Lula, ele tá sentindo essa necessidade, sim, de negociar com o Centrão, que é importante essa articulação toda. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, nessa construção, nesse diálogo com o Centrão, já está certo que o deputado federal André Fufuca, representando o PP, e o deputado federal Silvio Costa Filho, representando o Republicanos, vão sim fazer parte do governo Lula. Só que ainda não está batido o martelo sobre quais são os ministérios que eles vão assumir. Para o Republicano, já está meio que certo ainda, a definição mais forte aí até agora, a possibilidade mais forte é que ele assuma o Ministério do Esporte, que é de Ana Moser, que foi uma indicação pessoal do presidente Lula, né? Ela não tem partido. Bom, na semana que vem o Congresso Nacional vai retomar suas atividades por aqui e a partir daí o presidente Lula, junto com a sua equipe de articulação, quer aí ter um desenho mais definido sobre essa distribuição de cargos, de ministérios para o Centrão e anunciar essa decisão. Vamos ver, Piotr. Muito obrigado, Janaína. As informações lá em Brasília. Bom, só para a gente pegar um pouco, né? Esses dias eu publiquei um assunto e isso vou reproduzir aqui, um pensamento. Nos últimos tempos, algumas mentiras e bobagens foram ditas, dentre várias, né, a você, que só atrasaram a vida do Brasil. Eu vou lembrar de 3 apenas aqui, tá? Inclusive essa história da frente ampla, mas vamos lá. Fora tema, você se lembra disso? Era só reclamação do PT que não se conformava com o impeachment constitucional de Dilma Rousseff, decidida pelo Congresso, assim como prevê a Constituição. A outra coisa, mulheres não vestem rosa. Você se lembra daquela polêmica da ministra Damares em relação a mulheres vestem rosa, meninos vestem azul? Enfim, né? Não pode, isso é um absurdo, enfim. Veja só o que aconteceu agora com o filme da Barbie. Inclusive, gente do atual governo posando com foto de vestindo coisas ou roupas rosas, né? Bobagem. Quanto debate à toa, né, no país. E a outra coisa é vamos salvar a democracia com uma frente ampla. Não é bem o que está acontecendo, né? Para um governo que tem o Ministério da Verdade, que serve exatamente a um ministério, que serve exatamente a Advocacia Geral da União, não é exatamente algo independente. Ministério da Verdade, Ministério Público, bom, isso não é nem do Poder Judiciário, um órgão independente segundo a Constituição. Esses avanços sobre outros poderes, sobre outras prerrogativas de outros poderes, é que chama atenção. Perseguição ideológica é um negócio que chama atenção, né? E é ofensivo à Constituição brasileira. Vou continuar falando da Constituição, sim, senhor. Ela foi conquistada a duras penas e a gente vai manter o valor dela aqui, sim. 4h49. Eu converso agora com o nosso comentarista Zé Maria Trindade, lá em Brasília. Zé, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Muito boa tarde, Piotr.
Boa tarde a todos aqui que nos acompanham neste giro importante de notícias. Ô Zé, vamos lá. Eu fiz menção aqui que a tal da frente ampla não é tão ampla assim, porque nós estamos em julho, final de julho já, o governo está com dificuldade, está liberando dinheiro a rodo, a gente viu, são 10 bilhões. O André Anelli nos trouxe o detalhe aí só agora no mês, empenhado só agora no mês de julho para pagar emendas. E tudo indica que está difícil fazer essa maioria na Câmara. Ou seja, não tinha frente ampla, não. Bom, o resultado da eleição, né, por menos de 2 milhões de votos, já explica muita coisa, né, Zé? Pois é, só um governo frágil ou em dificuldade, em crise, é que recorre a esta entidade, como diz o presidente Lula, chamada Centrão. O Centrão é como um aplicativo de transporte. Esses aí, Uber, 1,99. Leva o presidente de um lado para o outro e cobra. É a cara do Centrão. Já está marcada para a semana que vem uma reunião de Lula com os representantes ali do PP e do Republicanos. São partidos que participaram do governo Jair Bolsonaro. O PP ocupou a chefia da Casa Civil de Bolsonaro com o presidente do partido, Ciro Nogueira. Então, haverá dificuldades para levar todos o partido como um bloco para o governo. Mas, mesmo assim, essa dificuldade que você cita vem exatamente da história, da dificuldade do governo em fazer essas alianças com esse setor. Só que é o seguinte, em cada um desses partidos existe o fisiologismo incrustado, né? Aquela fina flor do fisiologismo que depende do governo. São deputados ligados ali a prefeitos, a política interiorana, mas principalmente dinheiro. A oposição é muito bonita para os outros partidos, mas não dá dinheiro, não rende lucro. Ficar longe do governo significa destruir metade do negócio chamada política. Política se transformou em negócio e ficar na oposição não rola dinheiro. Então, é mais ou menos isso o que está acontecendo. E Lula quer, além desta maioria para aprovar projetos, uma espécie de seguro contra um processo de impeachment, viu, Piotr? Ô Zé, vamos lá, já que você falou que é aplicativo de transporte, aceita a Pix, esse aplicativo de transporte, que as emendas foram chamadas de Pix, não foram, Zé? Exatamente. Eu usei esse termo pela primeira vez pelo imediatismo. Sim. É um tipo de emenda que o deputado apresenta aqui a emenda, já cai na conta do prefeito, sem nenhum projeto, sem nenhuma explicação. De tão prática que é a emenda. Manda o Pix para o prefeito. Então, por isso que eu conheço o nome de emenda Pix. E pegou, todo mundo chama esse tipo de emenda, é um tipo de emenda. As outras emendas são as emendas parlamentares, né? Que são impositivas. Mas existe aí deputados, metade do Congresso, em primeiro mandato, que não apresentaram no ano passado as emendas parlamentares. Eles não estavam no Congresso. E é esse pessoal que o governo está trabalhando e apresentando aí esse tipo de Pix para esse transporte do Centrão. Só reconhecendo aqui, a emenda Pix foi cunhada pelo Zé Maria Trindade com a sua sapiência e experiência no dia a dia do Congresso Nacional de décadas, né, Zé? Zé, só rapidamente um outro comentário seu. Em que haja essa negociação, mas o governo fica dobrando a aposta em questões ideológicas que podem criar uma série de problemas dentro do Congresso, inclusive com alguns aliados de última hora. Essa história, por exemplo, de atropelar Simone Tebet e insistir no nome de Márcio Pockmann para o IBGE, isso não começa a gerar ruído demais para o governo? Gera ruídos e elogios, né? O pessoal mais ideológico e tal gosta da ideia. Qual é a função? Ele vai fazer... Ele é um ideólogo do PT, trabalhou na campanha do PT, é um ligado ali à origem do partido. Ele é muito PT, né? E ele vai fazer um trabalho no IBGE de maquiar. É o trabalho de maquiar. Aí ele vai trabalhar com esses dados aí sobre a fome no Brasil, sobre a miséria dos pobres no Brasil e vai tentar construir, teoricamente, um Brasil muito melhor. Um Brasil desses, Piotr, que gostaríamos de morar. Esse é o trabalho do Pockmann. Então, muita gente está gostando desse trabalho, mas os outros não, né? Quem é mais racional acha que órgãos como IBGE e IPEA foram criados para auxiliar o governo e trazer dados reais e não maquiar. Olha, uma história dessa já foi parar no Tribunal Superior Eleitoral e quase caça a chapa Dilma Temer.